Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Em contato com a gente está o Sargento Ramalho nesta segunda-feira, atualizando quais foram as principais ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros no último final de semana em Anápolis. Sargento Ramalho, um abraço, bom dia. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros neste final de semana um total de 70 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Combate a incêndio florestal em vegetação. Por volta das 12 horas, a guarnição de combate a incêndio foi acionada até as proximidades do residencial Roses Garden, fundos do aeroporto civil. A guarnição de combate a incêndio foi acionada para debelar o incêndio em vegetação no mato em uma pastagem próximo a matas. No local foram utilizados abafadores, além de 2.000 litros de água para debelar o incêndio na vegetação. Após a extinção, que durou cerca de 5 horas de combate à vegetação, o local ficou aos cuidados dos moradores da região. Combate a incêndio urbano em uma árvore. Por volta das 23 horas e 50 minutos, a guarnição de combate a incêndio deslocou até a Avenida Divino Pai Eterno, no bairro Vila Góes. A guarnição de combate a incêndio foi acionada para debelar incêndio em uma árvore que encontrava-se na Praça Dr. Bernardo José Rodrigues. No local, foram utilizados cerca de 500 litros de água para debelar o incêndio nessa vegetação e, após a extinção, o local ficou aos cuidados dos moradores da região. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima segunda-feira. Grande abraço, obrigado Sargento Ramalho, boa semana. Muito obrigado pelas informações para os ouvintes que acompanham o São Francisco News. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Fala comigo, bebê. Com você, é claro que eu falo. Boa semana. Vem comigo. Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, 23 de setembro. Começamos mais uma semana. Seja uma semana abençoada para todos nós. A você, gratidão pelo carinho da audiência. Vamos juntos com os principais assuntos registrados na área policial em Anápolis e região. São Francisco FM. Vem aí, Jonathan Cavalcante e as ocorrências policiais. É nozes. Fala comigo, bebê. Jonathan Cavalcante. Eu tô contigo e não abro mão do carinho da sua audiência. Juntos também com a Universal Ferragista, que fica na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes. Abraçando o Claudimar, Tatiane e toda a equipe da Universal Ferragista. Meus amigos e minhas amigas, um final de semana, infelizmente, triste no quesito trânsito em Anápolis. 3 mortes no trânsito. As 3 envolvem motociclistas. Pessoas que perderam a vida pilotando veículos de 2 rodas. Essas informações serão destaques hoje aqui nas ocorrências policiais. Tivemos ainda confusões por questões de som alto, festa clandestina, infelizmente também situações de violência doméstica, ações importantes, por exemplo, do 4º Batalhão, do 28º Batalhão, também da CPE, que prendeu o autor de um homicídio bárbaro. Esse criminoso estava passando por Anápolis e foi pego. Tivemos ainda a operação Direção Consciente do delegado Manuel Vanderick. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora. Eu começo trazendo informações de um grave acidente que resultou na morte do Pedro Paulo da Silva Souza, um jovem de 18 anos de idade que morreu em um grave acidente na noite do último sábado, dia 21, na rua SC7, na região do bairro Santa Clara, em Anápolis. As informações de populares indicam que o Pedro Paulo pilotava sua moto, colidiu contra um carro
e depois foi arremessado por vários metros com o impacto dessa batida. A moto que ficou destruída. Equipes do SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, estiveram no local, tentaram reanimar esse jovem, mas ele não resistiu. Ele faleceu a caminho do Hospital de Urgências de Anápolis. Então, o sábado, já tivemos essa triste notícia lá no setor Santa Clara, em que o jovem Pedro Paulo da Silva Souza, de 18 anos, perdeu a vida. E no domingo, na tarde de ontem, também mais um acidente com vítima fatal. A informação divulgada pela polícia é de que esse acidente aconteceu na GO 330, na zona rural de Anápolis, e resultou na morte do Silvio Soares dos Santos. Ele tinha 44 anos de idade. Ele pilotava uma Honda CB300 e se envolveu em um acidente com um Hyundai HB20. De acordo com as informações da Polícia Militar Rodoviária, esse acidente aconteceu próximo ao trevo que dá acesso à cidade de Gameleira de Goiás. A motocicleta conduzida por Silvio trafegava no sentido Anápolis-Leopoldo de Bulhões, enquanto o veículo seguia em direção a Gameleira. No impacto da batida, Silvio foi lançado ao solo e, após o acionamento do socorro médico, o doutor Aécio do SAMU confirmou o óbito ainda no local. Uma das ocupantes do carro, de 40 anos de idade, segundo a ocorrência, sofreu alguns ferimentos, mas não corre risco. A Polícia Técnica Científica foi acionada para analisar a cena do acidente e também um laudo de exame cadavérico foi requisitado para determinar as causas exatas do falecimento desse motociclista. O acidente foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária, então foi um segundo fato envolvendo o trânsito da nossa cidade, em que resultou na morte de um motociclista, nesse caso, do Silvio Soares dos Santos, de 44 anos de idade. E ainda, para fecharmos esse final de semana triste, tivemos um outro acidente. No dia 22, ou seja, ontem, às 20h40, a Polícia Militar foi acionada para atender um acidente de trânsito que foi registrado na Avenida Brasil, no setor Cidade Universitária. O motociclista havia sofrido uma queda de moto. A equipe encontrou esse rapaz deitado na pista exclusiva do ônibus, ao lado de uma Honda CG 125. Em conversa com uma testemunha, ele disse que estava em trânsito pela Brasil Norte, quando viu um motociclista que tentou ultrapassar um HB20 que estava na sua retaguarda, e o mesmo colidiu na divisão da pista exclusiva do ônibus, vindo a cair uns 30 metros após a colisão. Essa versão foi confirmada por uma outra testemunha que conduzia um carro de passeio. O SAMU foi acionado e, após os primeiros socorros, conduziu o Ragner José da Silva até a UPA da Vila Esperança. Mas mesmo com o esforço da equipe médica, esse motociclista não resistiu aos ferimentos. Ele faleceu no hospital, na UPA. Ele que tinha 47 anos de idade. Ragner José de Sá Silva, a terceira vítima. Infelizmente, 3 motociclistas perderam a vida este final de semana no trânsito da nossa cidade de Anápolis. A todos os familiares, a todos os amigos, as famílias, os nossos sentimentos, que possamos ter um trânsito mais seguro, infelizmente, com fatos lamentáveis como esses que noticiamos aqui nas ocorrências. Daqui a pouco tem mais informações, situações de violência doméstica, ações da Polícia Militar interrompendo festas, as principais ocorrências de Anápolis e região, você confere aqui na São Francisco. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. E as ocorrências policiais da 97.7 FM. Neste segundo bloco, mais assuntos, e teve gente que abasteceu e fugiu, rapaz. Isso aconteceu em um posto de combustíveis na Avenida Brasil Sul, na região do bairro Batista, ali próximo à agência da Caixa Econômica. A informação que consta no BO, vulgo boletim de ocorrência, é de que 2 indivíduos em uma moto vermelha Titan abasteceram e depois fugiram sem pagar. Isso aconteceu às 16h54.
e a polícia militar foi acionada e imagens de câmeras disponibilizadas pelo posto poderão auxiliar na identificação desses autores, né? Pessoa dessa não tem êxito na vida não, né? Fica dando prejuízo para os outros. Fato que foi registrado nesse posto de combustíveis, esses 2 amostradinhos que foram lá abastecer e depois fugiram do local. E teve festa com som alto que terminou com a presença da polícia. Isso através de um conflito entre vizinhos no loteamento Guanabara. 2 mulheres foram encaminhadas à central de flagrantes ontem. O caso que envolveu injúria, ameaça e perturbação do sossego público após uma festa com som alto que incomodava a vizinhança desde o dia anterior. Segundo o relato da solicitante, uma mulher de 38 anos de idade, ela ligou para a polícia por volta das 2 da tarde de ontem, reclamando do som alto vindo da casa da vizinha, de 47 anos. A mesma situação já havia ocorrido na noite anterior, quando a polícia militar esteve no local por volta das 10:30 da noite e conseguiu acalmar os ânimos após a vizinha reduzir o volume. No entanto, na manhã de ontem o som foi aumentado novamente, deu aquele grauzinho no som, o que levou a mulher a procurar a ajuda policial mais uma vez. Chegando no local, os policiais constataram a perturbação sonora com um barulho sendo audível de 1 quadra de distância. Durante a ocorrência, a filha de uma das envolvidas ameaçou a vizinha dizendo: "Vou te pegar na rua". Isso não vai ficar assim. Diante das ameaças, a solicitante manifestou interesse em representar contra a dona da casa, além de já ter várias queixas anteriores contra ela pelo quesito perturbação do sossego. A polícia militar já aproveitou também a viagem e apreendeu o aparelho de som e encaminhou as 2 mulheres à delegacia, onde foi confeccionado um termo circunstanciado de ocorrência. A casa caiu? A casa caiu. E na madrugada de ontem teve também festa clandestina em Anápolis. A polícia militar que realizou uma operação para encerrar uma festa de som automotivo conhecida como Terra Sem Lei. O bagulho é doido. Essa festa que ocorria em via pública às margens da BR-060 no setor tropical em Anápolis. Segundo a ocorrência, cerca de 150 pessoas estavam no local consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo aquelas músicas com aquelas letras Divino Pai Eterno, né? Em alto volume, transmitida por carros equipados com som automotivo. Terra Sem Lei. Durante a abordagem, alguns veículos tentaram fugir do local praticando direção perigosa e manobras arriscadas. Porém, todos os veículos foram interceptados e ali foram checados pela PM. Após constatação de diversas infrações de trânsito, os veículos foram encaminhados ao pátio. As devidas multas e penalidades de trânsito foram aplicadas e ali teve guincho a rodo para rapar, entendam-me, esses carros que estavam na festa Terra Sem Lei. Mas só que aqui tem lei. E aí, o bambu gemeu. Continuando, porque infelizmente na tarde do último sábado, uma mulher grávida de 4 meses foi agredida e ameaçada pelo companheiro de 23 anos. A ocorrência foi registrada no Parque Brasília, em Anápolis. A vítima, uma jovem de 19 anos de idade, pediu ajuda aos policiais após mais um episódio de violência doméstica em casa. Segundo ela, o agressor frequentemente se torna violento ao consumir álcool e drogas. A vítima disse que durante a madrugada ele chegou em casa alcoolizado e iniciou uma discussão por conta do filho menor do casal. Insatisfeito, ele começou a agredi-la com socos no tórax, pegou uma faca e a enforcou
proferindo ameaças graves, dizendo o seguinte: vou te matar, esquartejar e mandar pedaços para seus familiares. Esse é o relato da vítima ao conversar com os policiais. Na tarde do mesmo dia, esse indivíduo ainda tentou impedir que ela saísse de casa para participar de um chá de bebê, ameaçando que ela só poderia ir sem o filho. Assustada, a mulher acionou a polícia militar. Uma equipe da Força Tática, a equipe 5013, foi enviada ao local e, após a vítima manifestar interesse em representar criminalmente contra o companheiro, eles foram conduzidos até a central de flagrantes da Polícia Civil. Cidadão desse não resolve, não. Não resolve, gente. E após a prática de um homicídio contra uma mulher e tentativas de homicídio contra o esposo e o filho da vítima cometidos no município de Santa Cruz, em que a informação é de que o criminoso fugiu do local proporcionando uma fuga que passou por vários municípios, o desfecho dessa ocorrência, da fuga desse autor de um crime bárbaro, se deu em Anápolis, após a abordagem de equipes da Companhia de Policiamento Especializado, que já estavam no encalço desse criminoso, além das agências de inteligência, que já estavam também em trabalho de análises e levantamentos desde a notícia do cometimento do crime. O autor, que já possuía um vínculo com as vítimas, sendo da confiança de todos, em sua versão, após o uso de medicamentos, teria tido um surto e matado a mulher a golpes de faca e de machadinha, além de ferir o marido dela e também o filho, que tentaram conter esse agressor. Depois de matar a mulher e tentar contra a vida do marido e do filho dela de 14 anos, equipes da Polícia Militar, Polícia Civil de Goiás, também com equipes de Catalão, buscaram descobrir o paradeiro desse criminoso para efetuar a sua prisão. Ele usou estradas vicinais para fugir de possíveis barreiras montadas pela polícia. Após um cerco, ele foi abordado na cidade de Anápolis antes que pudesse encontrar um local para se esconder. Ele foi apresentado na central de flagrantes da Polícia Civil. E a partir de agora a gente vai ouvir o depoimento desse criminoso. Ele conta como tudo aconteceu. Seu fato lá, que horas foi? Foi por volta da 1h30 da madrugada. Aonde que foi lá? Foi lá no município de Cristianópolis lá. E como é que começou lá a briga? Uai, não teve briga. Eu tava passando mal e tomei meus remédios. E aí eu não tava conseguindo dormir e nem parar de sentir dor, porque eu sou doente crônico. E ela fez um remédio lá pra mim, não, vou te dar um remédio. Pegou e fez um remédio e me deu, ela superdosou o remédio. Eu comecei a sentir alucinação e eu tava vendo coisa lá e eu senti que eles estavam querendo me matar. E era o marido dela. Qual que foi a arma que você usou? Foi um machado e uma faca. Quantos golpes você deu nela, você lembra? Foi 2. O marido dela, eu dei só uma machadada na cabeça dele. Ela superdosou e eu entrei em alucinação. E ela era super amiga minha, moço. Só que nós teve uma discussão antes, porque eu tava ficando com as primas dela lá e ela queria ficar comigo também, né? Só que ela era mulher de um amigo meu. E aí ela falou para as primas dela que eu tava com AIDS, pra mim não ficar com elas mais e pra ela ter alguma chance comigo. E ela sempre me bulinava, ela me dava remédio, me dopava e depois ficava me bulinando. É, aquela versão para tentar passar o pano na agada que ele fez, né? Enfim, a versão desse bandido preso pela Polícia Militar, e parabéns aos militares, aos patrulheiros da CPE, localizando esse monstro aqui na cidade de Anápolis. Cada peça rara que aparece aqui, que de Deus me livre. Seguimos com as ocorrências policiais após esse desfecho dessa ocorrência trágica que aconteceu ali em Cristianópolis, lá na região do município de Santa Cruz. Uma outra informação é de que a Polícia Militar prendeu um suspeito de furtar uma loja na Avenida Brasil Sul, em Anápolis. O crime foi reportado por uma testemunha que recebeu uma ligação de familiares alertando sobre atividade suspeita no estabelecimento comercial. Ao chegar no local, o denunciante avistou um indivíduo com o rosto coberto e pulando a grade da loja.
O suspeito, ao ser surpreendido, aí vem mais um episódio de baba de calango. Ele disse que estava somente bebendo água. Que na verdade estou com sede, né? O Inmet pede pra gente ficar bem hidratado. Mas eu só entrei aqui com o rosto coberto por causa das muriçocas. Ai, meu Deus do céu. A polícia militar foi acionada imediatamente após busca pelas regiões próximas. Esse suspeito foi localizado tentando fugir em direção ao bairro próximo. Durante a abordagem, ele desobedeceu às ordens de parada e os policiais utilizaram uma força moderada para detê-lo, até porque ele estava um pouco suado, então para não escorregar, utilizaram uma força moderada só para... Vem cá, calma, que aguinha, calma aí, senta aí. Com o suspeito, foram encontrados um celular, um toner de impressora e uma pequena quantia em dinheiro. A vítima proprietária da loja identificou os itens furtados e relatou danos causados ali por conta do arrombamento. Entre os objetos levados destacam-se um notebook, uma caixa de som e também um tablet. Gente, esse mesmo bandido possui um extenso histórico criminal envolvendo 14 furtos. Depois do 13 vem o 14. Arrombamento, lesão corporal e posse de drogas. Ele tinha acabado de sair da cadeia e aí já se envolveu em outras ocorrências. Ele havia sido apresentado na delegacia de Polícia Civil há 5 dias atrás, também por uma equipe do 4º Batalhão, por ter sido reconhecido cometendo um de seus vários os crimes. Na oportunidade, na semana passada, ele tinha sido ouvido e liberado. Graças a Deus, né? Dessa vez ele ficou preso de novo e deverá ser investigado. Resta saber por quanto tempo. 14 crimes nas costas, os registrados. Aí quando você, meio que dobra, deixa eu colocar aí uns 30 crimes. E aí, uma peça rara dessas está aí, circulando pelas ruas da cidade de Anápolis, no bem bom. Aí é o judiciário, né? Não é culpa, não adianta culpar a polícia militar, a polícia civil, não. É já o judiciário que abre essas várias brechas para que eles possam continuar com os crimes. Gente, hoje não tem Zé do Beery Night. Hoje o Zé do Beery Night tá ruim, hein? Inclusive vou ter que levar mais um remédio para ele. Ontem ele gritou tanto no jogo do Galo que ele perdeu a voz. Aí ele inventou, eu falei, Zé, vamos lá que bancada coberta. Ele falou, não, é que bancada descoberta mesmo. Foi lá pro meio do povo, pegou sol, gritou parecendo um galo. E aí perdeu a voz e hoje não tem Zé do Beery Night. Porém a gente, em homenagem a ele, né, coloca aqui a trilha dele, porque na operação Direção Consciente do final de semana, a Polícia Civil de Anápolis surpreendeu 57 motoristas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica e outras drogas. 13 foram presos em flagrante na operação do doutor Manuel Vanderick. Chama a atenção é que o povo, eu acho que eles confundem o carro como aqueles cooler, aquelas caixas térmicas, não tem condição. É mais cachaça dentro do carro, lá no assoalho, no banco, gente do céu, do que em casa. Na semana do Dia Nacional do Trânsito, essa operação registra um aumento de 13,5% no número de mortes no Brasil, no ano de 2024, segundo a ONU. Então, quase 60 motoristas que estavam no grau do álcool foram presos pela Polícia Civil com a atuação da DICT, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. Em breve tem o Zé do Beery Night, eu até pedi para ele mandar um áudio, mas só que ele tá meio rouco, mas ele tá bem. Inclusive tinha gente perguntando ontem lá pelo Zé do Beery Night nas dependências do Jonas Duarte, não é isso? Olacir Mendes de Sá. Rapaz, ontem lá nos camarotes do Jonas Duarte tinha coxinha, tinha energético, quem quisia tomar cerveja, água mineral, que uma final de campeonato não faz, né, rapaz? Teve gente lá que saiu amparado, viu? Pela vitória do Anápolis. Dito isso, chega, né, gente? Chega! Dito isto, encerramos assim as ocorrências policiais, tentamos aqui resumir na medida do possível os principais assuntos, não é isso, meu amigo Lucas Reis, filho do Olacir Mendes de Sá, tá aí na audiência também. As principais ocorrências, um final de semana triste no trânsito, isso também
nos retorna aquela mensagem de tranquilidade, de paz no trânsito, né? A pressa, ela é inimiga da perfeição. Direção consciente, direção defensiva, aquela que nós aprendemos lá na autoescola, né? No cursinho da autoescola, precisamos colocá-la em prática, além de outros usuários, os assuntos que envolvem as possíveis melhorias no trânsito na nossa cidade. Esse cenário preocupa muito e a gente não quer que 2024 seja um ano trágico na contabilização da quantidade de pessoas que perderam a vida pelas ruas da nossa cidade, pela nossa região. Amanhã, mais uma edição das ocorrências para você. Se virou caso de polícia na São Francisco, vira notícia. Setembro chegou e a Universal Ferragista vem com ofertas imperdíveis para você conquistar sua independência. Esmerilhadeira 620 watts por apenas R$264,90. Lavadora 1.400 watts por apenas R$495,90. Mês da Independência Universal Ferragista. Corra, porque essas ofertas são válidas enquanto durarem os estoques. Teleentrega 3099-1828 ou WhatsApp 99154-6000. 99154-6000.